Todo cristão, que está no quarto aí, vocês? Sim. Todo cristão é o quê? O que é todo cristão? O que é, então? Irmão da igreja. Todo cristão é um trabalhador da videira. Também. É um trabalhador da videira, tá bom? Ó, o crescimento acontece, irmão, quando Deus realiza por meio de sua palavra e o seu poder. Tá bom? Quem é que planta? Quem rega? E quem dá o crescimento? Mas Deus vai dar o crescimento sem plantar e sem regar? Então tem que ter ação da gente, certo? Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele usa pessoas, Ele nos deixou participante disso. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35, por gentileza. 34 e 35. Mas tem pouco tempo que a gente vai desenvolver a questão prática, então nós precisamos terminar aqui a parte de fundamento para a gente poder ir para a versão prática. Pular o 3 hoje. Na semana que vem, nas quintas, a gente vai falar do 3. O 3 é uma questão. 4:35. Ó, as duas atividades principais de um ministério, irmão, é a proclamação da palavra e a oração. Tá bom? Muita coisa a gente quer fazer, mas precisa ser feito essas duas coisas, a proclamação da palavra e a oração. Se não tiver isso, se isso não for o fundamento, então provavelmente não. O que nós vamos fazer não vai estar dentro da vontade de Deus, ou dentro dos princípios, do modelo, da forma que Deus faz. Então vamos lá. Para o trabalho da videira ser feito, nós vamos citar alguns exemplos aqui. Algumas coisas precisam ser bem claras, tá bom? Então, como é que faz o trabalho da videira? Olha para cá, pessoal. Você já conseguiu definir o que é treliça e o que é videira? O que é treliça? A organização, a estrutura. E o que é a videira? A vida espiritual, discipulado, a vida da igreja, certo? Então, para o trabalho da videira acontecer, todos nós, ó, o título é Todo Cristão Trabalhador da Videira. Então, todos nós, vamos lá. Todos os discípulos confessam, ou professam, confessam. Vamos lá. Abra aí, já abriu em Marcos 8, 34 e 35, vou ler para vocês aqui, ó. O 34 diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, vai salvar. Então Jesus faz um convite muito claro. A pessoa vai confessar o Cristo publicamente e vai tomar uma decisão de segui-lo. Eu vou seguir. E já sabe o preço que vai custar. Qual é o preço que vai custar? Tudo. Vamos lá, agora ler Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Mateus 10, 32 e 33. Diz assim, ó: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também me confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você sabe que isso aqui não é o confessar que a gente faz o apelo do que o Charles Finney ensinou, né? Você sabe disso, né, pessoal? O Mateus 10, 32 e 33 é confessar, é professar, é confessar no sentido de testemunhar. Então, se a gente não testemunha sobre Jesus, nós estamos o negando. E se o negarmos, o que ele vai fazer com a gente? Vai nos negar diante do Pai e dos seus anjos. Então, nós precisamos entender que a nossa vida aqui, ela tem condições, irmãos. Vamos lá, a Bíblia é cheia dessas coisas. Uma das coisas é assim, ó: aqueles que forem misericordiosos receberão. Então, tem o que Newton, que era crente, aprendeu foi que para cada ação há uma reação. E a gente tem que entender que no reino de Deus é assim: o que ligado na terra será ligado no céu. Não é só a terceira lei de Newton que faz isso.
Então é preciso entender que qualquer princípio aqui e ações são feitas aqui, ela reflete na eternidade, reflete no que nós somos ou na manifestação do que cremos e do que está acontecendo aqui. O que acontece aqui na nossa vida cotidiana é um reflexo de quem nós adoramos, de quem nós servimos e de quem nós estamos aprendendo. Se nós não temos uma vida aprendendo com Jesus, irmãos, nossas práticas aqui, a gente conhece a árvore como? Então pronto. Isso aqui é um reflexo. Mas tudo que a gente faz também tem um impacto. A gente precisa entender, eu não sou da onda do positivismo, certo? E repetir uma coisa várias vezes, isso vai acontecer. Mas eu sou muito consciente de que a palavra, ela tem muito poder. Ela tem poder para edificar e para destruir. Ela tem poder, muito poder. Um poder genuíno, um poder que Deus nos habilitou para fazer, para dar. Até porque a pregação vem como? A pregação você vem pela, ouve, você ouve a palavra aí, professa. Então essa palavra tem poder ou não tem? Então se eu acredito que essa palavra não tem poder, então se eu acredito que essa palavra tem poder? E as palavras de destruição? Quer saber o que é uma palavra tem poder ou não? Então pergunte para uma pessoa, para um filho que foi criado com o pai dizendo, repetidas vezes dizendo para ele que ele não prestava para nada. Pergunte para ele se as palavras não têm poder. As palavras têm muito poder. Muito poder. E as palavras revelam muito quem nós somos, irmãos, e aonde estamos. A mente, a boca fala. Então a palavra tem poder ou não tem? Poder para revelar também. Ela revela muito, irmão. A palavra de história. Deus criou os mundos, está no plural em Hebreus 11, os mundos pela palavra. Daquilo que não existia. A palavra tem um poder criador. Claro que é um decreto de Deus. Os meninos aqui que estudaram o N. Gruner sabem, no começo ele fala sobre o decreto, sobre as sentenças de Deus ali, na teologia sistemática, e ele fala justamente sobre isso. A palavra tem esse poder. Nós precisamos entender que Deus criou o mundo pela palavra. Então, nós somos carregados, nós temos a preciosa semente, como tem em 1 João capítulo 1. Nós temos a preciosa semente dentro de nós, irmão. Cuidado com o que a gente fala. Sabe por quê? Que muitas vezes nós não somos usados poderosamente por Deus? Porque nossa boca serve para muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Eu lembro que uma vez, eu ouvi um testemunho do Luciano Subirá que me chamou a atenção. Ele disse que às vezes ele ficava perguntando para Deus que algumas vezes Deus usava ele tremendamente e outras vezes não usava. Ele disse, como é que pode? Por que acontece? Qual é? A igreja? Sou eu? É o dia? Porque eu não jejuei? Aí Deus, isso é uma experiência pessoal dele e aconteceu comigo, já também vim no meu coração. Ele disse assim, veja o que aconteceu com você antes do culto. O que você estava conversando? O que você estava falando? Com quem você estava conversando? Aí ele começou a perceber que às vezes ele estava ali, tipo ali, naquela rodinha de amigos ali e matando todo mundo. Acabando com a raça de todo mundo. Depois ia pregar e Deus vai fazer algo aqui tremendo hoje. Quem é aquela pessoa que estava ali? E a pessoa do púlpito quem é? Temos que ter esse cuidado. Então nós temos que confessar o Cristo. Amém? Amém. Vamos lá. A chamada dessa... É chamada para a gente confessar, irmão. Confessar o Cristo. Servir a Jesus em sua missão e não importa o custo. Esse foi o chamado que a gente leu aqui em Marcos capítulo 8, 34 e 35. Não importa o custo. Cumprir a agenda da semana, os cultos, participar de uma célula... Irmãos, isso tudo, participar dessa vida normal da igreja, às vezes nós temos que chegar a uma conclusão, perguntar, fazer uma autoanálise. Se alguém, na verdade uma autoanálise não, né? Perguntar o que os outros estão vendo. Nós estamos presentes nas atividades da igreja, tudo bem. Mas se alguém lá de fora olhar para a gente no resto da semana, você no trabalho, você em casa, seja onde for, será que as pessoas diriam assim, esse aí é um discípulo que largou tudo por Jesus? Esse é uma pessoa aí que confessa Jesus. Pai, a conversa dele é sobre isso. A vida dele é sobre isso. Ele respira isso. Ele transpira isso. Ele exala isso aqui. Será que as pessoas diriam, irmão? Porque em Atos capítulo 13, a gente viu, já viu aqui também, que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, né? Então, em Antioquia. Eu fico perguntando, o que levou aquelas pessoas a chegar ao ponto de chamar aquelas pessoas de pequenos cristos? Será que quando as pessoas olham para a gente vai testemunhar, elas sabem que nós somos cristãos? Ou nossa boca fala, nossa vida mente?
A nossa boca diz eu sou, mas a vida diz assim, não, mentira dele. E o nosso cotidiano, será que a gente vive a vida ordinária confessando Cristo? Nós temos intencionalidade? É isso que eu queria hoje, antes da gente terminar esse momento aqui, hoje, eu queria que a gente saísse daqui não se preocupando tanto com as atividades que nós temos para fazer aqui, para funcionar um bom culto. Isso nós vamos trabalhar para fazer isso com excelência, sem sombra de dúvida. Mas que a gente saia daqui hoje com a motivação de uma coisa. Nós todos aqui fomos chamados para confessar o Cristo, para professar, para falar do Cristo, para que saia palavras da nossa boca, para que as pessoas sejam edificadas e transformadas. A gente chama as pessoas para vir para a igreja, irmão. O certo é levarmos o Cristo até as pessoas. A igreja é o lugar dos santos, dos salvos, dos fiéis em Cristo Jesus. Nós precisamos trabalhar com as pessoas lá fora, para que depois elas façam parte da comunhão. Esse é o nosso primeiro encontro. O primeiro encontro que a pessoa tem que ter não é com a igreja, é com Cristo. Mas chama a pessoa para a igreja, talvez ela tenha um encontro com Cristo, pode ser que seja, tudo bem. Mas é com um sério risco também dela ter um encontro com a religião e não com Jesus. Mas lá não tem como não, é só ela e Jesus. Você vai apresentar o Cristo para ela, e não um culto, e não um hábito religioso, e não outro comportamento, outra maneira de agir. Vai por mim. A igreja é um ótimo lugar, a gente faz convite todo domingo, toda semana aí na internet para as pessoas virem, estão vindo para cá, ok, mas que elas encontrem aqui o Cristo, e pessoas cristãos, que são pequenos cristos. Amém? Amém. Vamos lá. Porque fazemos isso para confessar, para falar, para chamar. Só que o máximo que nós precisamos fazer, nós estamos fazendo todo dia. Hoje eu cheguei aqui em cima do laço porque eu estava discipulando um. O cara tinha que estar ensinando ele a orar, então tem que. Tamara viu, né, Tamara? Tem que parar, nem almocei, deixa eu não almoçar, vamos fazer o discipulado, depois do almoço. Vamos lá, só tinha esse horário hoje, não tinha mais tempo, então vamos fazer esse discipulado aqui. E não posso perder a oportunidade. Todo dia eu faço questão de alguma coisa eu fazer para o Cristo ser conhecido. Amém? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês que todos nós aqui, como diz o título aí, todo cristão é um trabalhador da videira. Vamos lá. Atos capítulo, eu vou fazer citações e vocês já vão lembrar. Tá certo? Atos capítulo 2 diz que tinha quantas pessoas no cenáculo? Aproximadamente quantas pessoas? 120 pessoas no cenáculo, quando foram cheios do Espírito Santo. Então, a pergunta é, Jesus escolheu quantos para estar com ele? 12. Por que tinha 120? Foi derramado o Espírito sobre 12 ou 120? Então, todos eram discípulos de Cristo. E eles foram testemunhas. Capítulo 2, versículo 42 em diante, a gente já falou sobre isso aqui, que Deus ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos. Mas por causa de quê? Eles estavam o quê? Fiéis na doutrina dos apóstolos, na oração, na perseverança, no partir do pão, na comunhão. Não era assim que eles estavam? E Deus ia acrescentando. Acrescentando o quê? Crente, evangélico ou discípulo? O que vocês acham? Discípulos. Então o número de discípulos estava se multiplicando. Não é o nome de evangélicos, de crentes. Não é de protestantes que estavam multiplicando, era o número de discípulos. Então sempre a ênfase é discípulo. Atos 4, 29 e 31, depois da perseguição, eles estavam pedindo para que todos eles fossem cheios novamente do Espírito Santo para serem testemunha do Cristo. Irmãos, o efeito ele é perpétuo praticamente. Podemos dizer assim, você entender, que vai desencadeando. O que acontece? Paulo diz assim para Timóteo, aquilo que eu confiei a você, confia a homens fiéis, outras pessoas, para que confie a outros. Então, Paulo estava garantindo de que aquilo ia perpetuar, aquilo ia continuar, ia ter uma continuidade daquela verdade, até chegar onde nós estamos hoje aqui. Agora a gente trabalha, sabe o que, irmão? Se a gente for olhar para a nossa vida hoje, vamos fazer uma autoanálise. Será que nós estamos preocupados em gerar pessoas? Em discipulá-las? Em trazer as verdades que a gente aprendeu e ensinar a outra pessoa? Será que a nossa maior dedicação, nossas orações, tem sido para Deus fazer algo em Portugal? Profeticamente, apostolicamente? Ou nós estamos preocupados com aquela pessoa que não está nem aí para essas orações ou essas profecias e nós estamos fazendo o trabalho, em vez de ficar fantasiando na utopia de que Deus vai fazer alguma coisa, esperando que Deus faça sozinho e sem a gente fazer nada, ou nós vamos fazer isso
através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Cada um indo discipular um a um. Enquanto as pessoas estão profetizando sobre Portugal, vamos ganhar as pessoas de Portugal. Deixa os profetas profetizar. Nós somos evangelistas. Nós somos pastores, mestres, também profetas. Mas precisamos discipular as pessoas. Não adianta. Chega um português aqui, irmão. Reúne um bocado de português aqui e fica, olha, Deus está fazendo algo novo aqui nessa nação, hein? Eita, cantarabaçúbias. Vai ver se ele vai... Hã? Não vai adiantar, irmão. Isso serve pra gente. Isso serve pra gente. Sabe o que serve para eles? Você conhece o Cristo? Você conhece o Cristo de Deus? O enviado, o ungido, Ramachi, o Senhor, o enviado de Deus. É isso que vai adiantar, irmão. Nossas orações ligadas à nossa prática do evangelismo. Paulo orava constantemente pela igreja, constantemente pelos irmãos, constantemente pelas cidades. Saía dos tempos de oração, quando saía do tempo de oração, encontrava um demônio, expulsava. E isso é o nosso trabalho, por isso que a gente ora todo dia. Mas nós temos que falar. Porque sem pregar o evangelho, como é que vai ser? Como crerão se não há quem pregue? Como é que vão crer? Nós temos que testemunhar. Nosso maior intuito aqui, irmãos, tem que ser fazer discípulos. A gente tem que sair hoje com a cabeça assim, eu tenho que fazer discípulos. Eu vou orar para Deus me dar discípulos de Cristo. Eu quero ser um discipulador. Porque isso é uma missão de todos aqui. Uma missão de todos. Está chegando gente nova, a gente, né, o pastor, e eu vejo que outros aqui também pegam. A Tamara, eu sempre vejo a Tamara, eu posso estar equivocado, não sei, mas você me conserta. Sempre quando chega alguém novo, ela vai explicar toda a história da igreja, que ela fica, a gente faz isso e tal, terça-feira a gente não sei o que e tal. Eu passo, fico só, pega assim. Eu acho ótimo o que vocês estão fazendo, maravilhoso. E não deixem de fazer, por favor, o que vocês estão fazendo é incrível. Então, sempre está dando atenção às pessoas novas, mas não podemos esquecer que elas têm uma semana, que elas têm uma vida. E que depende de nós, elas estarem com Cristo. E não é só conversar, não. Tomar um café é importante, falar um pouco é importante. Nós temos que introduzir o Evangelho. Evangelizar em pessoa, irmão, é trazer todo o Evangelho para ela. Esse negócio de ficar, como é que está teu coração, irmãos? Isso aí é coisa de açougue. Não dá, irmão. Vai ser um discipulado almático esse negócio, irmão. Pensa no negócio almático. É o dependente e o codependente. Como é que você está hoje? Depende. Hoje, por exemplo, amanhã vence meu aluguel. Eu não estou bem. Agora, depois da manhã, depois que eu pagar, eu estou ótimo. Então depende do dia, meu filho. Depende do dia. Quer saber o quê? Agora pergunte como é que está a minha vida com Deus. Como é que está meu crescimento, meu casamento. Como é que está o todo da minha vida. Como é que está meu propósito. Será que eu estou investindo nisso? Será que eu estou vivendo com isso? Será que eu estou crescendo? Sabe o que é uma coisa que não acontece mais no discipulado hoje? Ninguém lê a Bíblia mais que ninguém. É só como é que está você, como é que está você. Ah, irmão, sinceramente eu estou aqui desse discipulado almático. E de dependência com a dependência. Meu irmão, vamos ler a Bíblia junto. Vamos orar junto. Eu lembro, outro exemplo aqui do Luciano Subirá, eu lembrei agora. Há muito tempo que eu não escuto o Luciano e não estou lembrando das coisas antigas, mas eu acho muito bom. Ele falou que o Harold Walker, que é aquele pastor lá de Guarapuava, o Harold que discipulou o Luciano Subirá. Ele disse que o Luciano Subirá chegava lá e ser discipulado por ele. Quer ser discipulado por mim? Quero. Então pronto, pega a garrafa de uma garrafa PET aí, de 2 litros aí. Aí o que era? Enche de água, enchia, cada um pegava a garrafa de água. O Harold colocava uma fita cassete, alguns aqui não sabem o que é, né? Fica só aí no espírito, tentando discernir. Uma fita cassete, a música rolava, até alguns que tinham a tecnologia de rebobinar ou de voltar pelo lado B, que você colocava do lado A, ela ia lá, batia e voltava. Tu conhecia isso, Bernardo? Conhecia isso? Então tu é velho. Tu é velho. Ou usava caneta. Deixava bem esticadinho assim, eu ficava puxando. Dedinho também, né? Então assim, eu só dei para aquela feira das velharias para comprar isso aí, irmão. Pensa como eu tenho vontade de ter. Esse negócio. E eu tinha aquele Walkman, aquele amarelão, eu tinha. Então assim, ele colocava ali para tocar uma música. O Luciano sabia que tinha passado 1h30, 45 minutos ou 1h30, quando a música tinha batido lá, pum, e rebobinado. Que era 45 minutos para ir, 45 para voltar. Aí ele já tem 1h30 que nós estamos orando em línguas. Os dois ali. Discipulado. Então
também é discipulado, é necessário. Vamos aprender o tripé aqui, vocês já ouviram, alguns já ouviram aqui muito sobre o tripé, nós vamos ver na prática como fazer isso. Agora se a gente fizer só um, vai ficar capenga, o negócio vai cair. Discipulado tem que ter Bíblia, meu irmão. Discipulado é ensinar a pessoa a orar, chama ela para oração, deixa ela ficar com raiva, me chama, vem, vamos orar, vamos ler. Bota o teu nome na lista ali para ler. Aí legalismo. Irmão, vai ticatar.com.br, acessa esse site aí, tu vai ver teu rosto lá. Que bobagem. Para que esse negócio de legalismo, tudo é legalismo. E eu o que agora? E banalizar? E o relativismo? Também vai colocar na mesma pauta aí? Meu filho, eu aprendi foi com o Talibã a ser crente. Com o pessoal que queria realmente Jesus. Eu vejo um bocado de gente analfabeta biblicamente, mas bota para fazer uma coisa na igreja, está ali pronto para servir, mas não cresceu, amadureceu. Não foi lapidado pelo Cristo. Vós está limpo pela palavra que eu tenho falado. Agora, como é que a pessoa não tem um pingo de intimidade com isso, ela diz que está santa, mãe? Irmãos, aí eu vou dizer para ti, Cristo não precisa ter vindo, essa pessoa é bom demais. Adianta ter vindo Cristo? Isso é tão boa sem Ele. Não sou boa com Ele, não. Eu tenho Ele, então pronto. Porque Ele é o verbo. Apocalipse 19:3 diz que ele é o nome dele é Palavra de Deus. Não faz sentido isso. Não existe vida cristã desassociada de uma vida de disciplina na Palavra de Deus, na oração. Não existe, irmão. Não existe vida cristã sem vida com Deus. Existe talvez uma suposta vida religiosa, mas não uma vida cristã. Então tem que ter uma vida de crescimento espiritual. Amém? Amém. Só quem entendeu foi aqui da frente. Então vocês estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Tá bom. Então vamos lá. Então temos que confessar o Cristo. O segundo ponto é falando a palavra de Deus uns para os outros. Eu queria pedir assim um favor a vocês. Abra em Colossenses 3,16 aí. Vamos lá, vamos fazer assim, aqui, alguém aqui, esse aqui abre 3,16 de Colossenses. A segunda fileira abre em Romanos 15,14. A terceira lá abre em Hebreus 3, 12 ao 13. E a quarta abre em Hebreus 10, 24, 25. Viu? Vocês estavam ouvindo quem? Não, olha, pessoal, fica ligado aqui em mim. Vamos lá, Colossenses aqui, Romanos na outra, Hebreus 3, 12 ao 13, a fileira aí, do Júlio, do Bernardo, do Tiago, do pessoal. Lá no final, qual é de vocês aí, Natan? Hebreus 10, 24, 25. Então vamos lá, quem achou aqui Colossenses 3, 16? Nós, então vai. Nós já turma do Ambrós? Posso? Por gentileza, senhora. Vai. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Essa palavra é para os líderes, porque a gente tem que fazer a interpretação. A lei da interpretação da hermenêutica quer você perguntar quem está falando, quem está falando, para quem está falando, onde está falando, quando está falando. Hein? E aí? Para quem está falando? Para os cristãos. Vocês têm que se aconselhar uns aos outros. Vocês têm que se ajudar. Vocês têm que exortar uns aos outros. Aconselhar. Há o aconselhamento? Pastor. Há o aconselhamento? O líder. Não. Nós temos a palavra de Deus, a preciosa semente. Nós temos a habilidade, a sabedoria, o conhecimento. Se nós temos uma vida com Deus, uma vida na palavra, uma vida de entendimento, nós temos a capacidade de dar uma palavra, porque Ele é o maravilhoso conselheiro, é Jesus. Dá uma palavra. Agora nós ficar tomando decisão para a pessoa. Não compra o carro. Vende aquele carro, compra o amarelo, compra o azul. Essas coisas aí já é loucura, já é outra vibe aí. Não é a nossa. Vai, Tamara, por favor. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios da bondade e plenitude, instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. A igreja de Roma. Aconselhem uns aos outros, vocês aí. Vai agora, Hebreus. Vai, voz de reverendo, hein? Voz de reverendo. Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, com H maiúsculo. Quem tem que exortar os irmãos? O pastor?
Os irmãos têm que exortar uns aos outros. Ó, vou dizer para vocês aqui, irmãos, ó, escuta isso aqui, viu? Enquanto houver politicagem dentro dessa igreja aqui, não vai ouvir santidade. Não vai ver santidade. Enquanto a politicagem aqui, a cortesia, a política da boa vizinhança, o que você chama de respeito é politicagem. Tá bom? Esse negócio de, vou falar, não, eu não vou falar, se quiser o pastor fala, eu não vou falar. Aí fica tratando a pessoa em pecado, em erro, e você continua ainda convivendo com aquilo dali. Irmão, isso aí não é ser irmão. Ser irmão é irmão. Eu, com todo o temor, queria te falar uma coisa. Eu queria, em nome de Jesus, cara, te falar uma coisa que eu acredito que seja melhor para você. Cara, você deveria andar nesse caminho aqui. As pessoas estão com medo de quebrar os relacionamentos, os vínculos. Irmão, vínculo sustentável é vínculo de verdade. De verdade, pautado na verdade. Relacionamento de mentira é quando você sabe que a pessoa acontece na vida do outro e você ignora aquilo dali. Isso é passividade também. Isso aí é você concordar com aquilo. Porque se nós estamos em uma comunidade de santos, nós temos, olha, quem vai trabalhar aqui, quem vai não, né? Todos vão trabalhar praticamente, né? Vão trabalhar com isso, a igreja é em célula, não é com célula, é em célula. Então as células é para isso, para pastoreio. O discipulado 1 a 1 é para o pastoreio. E a comunidade tem que andar assim, irmãos. Nós temos que exortar uns aos outros, corrigir uns aos outros. Eu não quero andar com gente que fica só dizendo que eu estou fazendo as coisas certas, não, irmão. Eu quero alguém que seja transparente comigo, sincero. Me respeite, de um ponto que eu respeito. Agora, fazer essa politicagem não dá certo, não. Vou dizer para vocês, vai por mim. Tem muita coisa que vai recair sobre nós, porque a gente viu e não falou. A gente viu e não pregou. A gente prega para o outro lá, mas não prega para quem está do nosso lado. E é muito mais fácil eu falar para ele, para ela, do que falar dela do que para ela. Então, falar dela, aí eu já acho que já fiz tudo. Mas, na verdade, o que Jesus ensina em Mateus 18 é falar para ela. E se ela não ouvir, falar para ela com eles. E se não ouvir, falar para ela com todos. Mas quem tem que ouvir é a pessoa. Você viu o negócio? Está errado? Então fale. Fale. Falar para outro não é santidade. Está dois pecando. Um está errando e o outro está agindo da forma errada. O que deveria fazer? Exortar e corrigir uns aos outros. Eu senti a presença aqui. Vai, a última. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajamento, coloquei aqui, eu fiz uma lista aqui. Fiz? Acho que fiz. Fiz. Obrigado, pastor. Obrigado, Julião. Encorajar, fortalecer, exortar, corrigir, amar, cuidar, consolar, tudo isso é vida de comunidade. Quando a gente espera, sabe por que o pastor é a pessoa mais odiada da igreja? Porque ele tem um compromisso de fazer tudo isso aqui. Mas sabe por que ele é o mais odiado? E não mais um? Porque parece que a obrigação é só dele, só minha ou só de um líder, de um ministério aqui. A obrigação é de todos nós. Nós temos que fazer juntos. O discipulado, ele é coletivo também. Ele é a comunidade que exorta, a comunidade corrige, a comunidade faz isso. Tem coisa que só vai fluir depois que a gente for sincero, irmão. Um com o outro. Não é o que eu acho, não, é o que a Bíblia diz, tá bom? O que você acha, o que eu acho, é o que a Bíblia diz. São erros morais, irmãos. Precisam ser corrigidos. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, uma coisa bem comprometedora para mim a partir de hoje. Eu sempre, quando eu fui pastor, eu nunca pedi para tesoureiro nenhum me dizer quem era dizimista e quem não era. Nunca na minha vida eu fiz isso, porque eu acho que a gente trata melhor as pessoas e trata ruim as outras. Eu acho que a gente acaba não sabendo distinguir quem é e quem não é. Ou às vezes tratando melhor o rico e o pobre trata de outro jeito. Eu sempre pedi, mas de um tempo para cá, eu tenho pensado em, pelo menos nesse tempo agora que está um grupo pequeno, fazer isso. Sabe por quê? Porque faz parte do discipulado ensinar a pessoa a ser fiel a Jesus. Não é a igreja.
Quantas vezes vocês já viram aqui eu esquecendo até de levantar a oferta no domingo? Quantas vezes vocês já viram aqui eu falando, não dou nem prego sobre isso aqui. Mas eu tenho visto, irmãos, problemas por causa de uma obediência ao princípio espiritual. Eu não dou dízimo, irmão, porque sobra não. Eu dou dízimo porque eu sou fiel a Jesus. E no discipulado tem que ensinar a pessoa sobre isso. Quando as pessoas perguntam para mim se é para dar dízimo ou não, o que é que eu disse para vocês anteriormente? Eu digo, não precisa não. Não precisa não, não é da lei, né? Eu disse, é da lei, totalmente da lei. Irmão, se você tentar convencer uma pessoa dessa, do óbvio, a gente tenta convencer as pessoas que estão quebrantadas. Mas eu, sinceramente, eu tenho visto que parece que tem gente que não sabe lidar com a graça. A graça é uma desgraça para alguns. Sabe que você tem que estender graça para algumas pessoas, as outras você tem que ir conduzindo com a lei até ela entender o caminho da graça. Vai por mim, irmão. Eu não quero que vocês vão escandalizar comigo. Não vou ficar dizendo quem é o dizimista, quem é. Mas eu estou dizendo que eu tenho vontade de fazer isso agora. Estou com pequena vontade. Estou sendo tentado a fazer. Não fiz ainda não. Mas só para mostrar para as pessoas. Cara, isso aqui é para a tua vida, não é para a minha não. É para a tua vida, não é para a minha não. Se você não entendeu isso, só. Depois vai colocar a desgraça na conta de Deus. Isso não é uma questão de lei, é uma questão de aliança, irmão. É muito, transcende nosso... Irmão, se você falar para um judeu, não, para um macumbeiro, sobre oferta, para um macumbeiro, fala para um macumbeiro, pergunta para o macumbeiro, será que é certo dar oferta? Pergunta para ele, para você ver o que ele vai dizer da sua cara. Ele raspa a cabeça, ele fere a cabeça, ele come um bicho, ele derrama um sangue, fez o que for necessário, por um Deus mentiroso que não vai fazer nada de bom para ele. E aí nós temos que tentar convencer crente que Jesus deu a última gota do seu sangue para poder contribuir, irmão. Irmãos, é um tipo de mediocridade cristã que eu não estou pronto para isso. Para o novo convertido eu estou. Mas para alguns eu já não estou mais. Sinceramente. Eu acho que isso é muito medíocre. Eu nunca pensei, faz muito tempo que eu pensava que eu não ia lidar com isso na minha vida. Ia ter que falar sobre isso. Diante de Deus, eu nunca deixei de pregar essas coisas. Na igreja mesmo, cara, a gente tentou. Aqui mesmo, pessoal, faz 8 meses nós estamos aqui. Quantas vezes eu dei uma palavra sobre dinheiro aqui? Mas é discipulado, irmão. Eu quero um conselho? Converse com seus irmãos da comunidade e pergunte: você contribui? Você é fiel nisso? Você está junto mesmo com a gente lá? Você faz parte mesmo, assim, tipo, é da despesa também? Ou isso a despesa é com alguns e os cultos é com nós? É parece aquele casamento, meu dinheiro, não, nosso dinheiro, suas dívidas. Meus sonhos, meus projetos, meus propósitos e seus problemas. Isso é uma responsabilidade coletiva, irmão, é nossa. A administração e a expansão do reino de Deus é responsabilidade da igreja. Seja dízimo, dízimo de 10%, tu dízimo de tudo, sei lá, o que você faz, de 2%, não sei. Pelo amor de Deus, não, vai para Jesus, meu irmão. Eu não sei porque eu estou falando isso. Vou fechar aqui, não tem nada a ver, né? Isso é discipular. Discipular. Você vai discipular uma pessoa, você precisa viver isso aí que você está falando. Exato. Porque às vezes você vai discipular uma pessoa, o problema está nisso. Não, pastor, maior motivo de separação e divórcio, pode olhar, pesquisa no ChatGPT, as maiores, o maior problema de divórcio que tem é por causa de dinheiro. Não é infidelidade. Esse é o item Aí se enquadra quem trabalha no aconselhamento, quem trabalha o quê? Relacionamento com Deus, com a família, com o propósito, com as pessoas e com o dinheiro. Irmãos, vai por mim. Faz um negócio com Jesus sobre isso. Desculpa aí, até quem está chegando. A gente, para visitante, que a gente vai dizer, não traga não, fique em paz, precisa dar dinheiro, é você e Deus. Agora, para quem faz parte da casa, quem faz parte do projeto, quem está aliançado, tem que ter aliança em tudo, irmão. Hã? Exatamente.
Eu, sinceramente, faz muito tempo que eu não falo isso aqui. Vocês sabem, vocês são testemunha disso. E não vou falar. Não acho que não precisa. A gente vai fazer isso no discipulado. Lidei com a Michelle ontem, sentei com a Michelle. Michelle, como é que tá? Pastor, acho que não tem tudo. Eu disse, como assim, uai? Esse arrumo de gente. Tinha menos pessoas a gente pagava? Pois é, não tem não. Eu disse, como é que conversa é essa? Que loucura é essa? Irmãos, pelo amor de Deus, nós somos uma comunidade de fé, de responsabilidade, moral, cívica, a gente tem responsabilidades aqui. Então precisamos estar cientes do que está acontecendo. Tá bom? Eu acredito que a gente ia pegar o dinheiro até daquele que foi dado por gás, que foi gastando, porque o dinheiro foi dado com um propósito, com o objetivo de gastar na construção. Ainda pagamos algumas coisas. Eu disse, Michele, não mexe não, porque uma comunidade ela tem que ser responsável pelos seus problemas. Se der BO, vamos dividir o BO. Agora, todo dia vai ter esse dinheiro por mês? Não vai ter esse dinheiro. Então, discipulado, irmão, é agressivo para quem está enrijecido. Para quem está flexível, ele é profundo. Ele é profundo. Amém? Amém. Não temos todas desculpa aí, mas eu vivi a palavra agora, né? Nós temos 4 referências sobre exortação. E eu tive que praticar isso aqui. E cabe a mim, como pastor, líder, também responsável, pelo menos passar a visão geral. Agora, no discipulado 1 a 1, eu quero que vocês também me ajudem a perpetuar isso aí. Porque eu sei que quem caminha comigo aqui, todos são fiéis. Amém? Amém? Então vamos lá. Todos são missionários? Então, abre a 1 Tessalonicenses 6:10 aí, por gentileza. Como eu disse para vocês, que os primeiros... 6 não, até o 5. 1 Tessalonicenses. Não, 1 Tessalonicenses primeiro, do 6 ao 10, desculpa. Desculpa. Vocês estão espertos. Uma pegadinha. Vamos lá. Vou acelerar um pouquinho aqui para a gente poder chegar num ponto que eu quero com vocês aqui, então a gente fazer a prática. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao 10. Quem achou aí? Amém. Vai, Gabi. Passa o manto aí. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornando-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos a necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam que de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira de que há de vir. Obrigado. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho que eu lembrei de uma coisa. A Gabi morava no Brasil, ela eu sabia que era. Porque uma vez teve que identificar um dia, ele estava vindo todo mês, e aí Gabriela nós tem de 80, na base tinha de 80. Mas ela foi sempre uma menina, eu estou orando por você para que Deus possa cuidar de você em todos os aspectos aqui. Não deixe faltar nada na sua vida. Pela sua fidelidade, pelo seu coração, pela sua lealdade com aquilo que você colocou no seu coração. Desde lá. O pastor foi que me disse uma vez, não foi? Pastor, tem uma pessoa lá do Brasil que dá o dízimo. Eu disse, pastor, eu não peço para não dizer para mim, eu disse, mas quem é, pastor? Eu disse, a Gabi. Eu disse, a Gabi nem crente é. Desde o primeiro dia de trabalho dela, ela foi fiel. E ela começou a trabalhar. Sim. Viu que é só fechar esse parênteses aqui, porque eu lembrei agora na hora que ela estava lendo. Então, assim, ó, a fé de vocês é conhecida em todo o mundo. Olha para cá, pessoal. Olha para cá. Vocês devem estar escandalizados comigo, né? Eu nunca falei sobre isso, agora estou falando direto aqui, então, mas eu sinto no meu espírito para falar isso no meu coração, né? Bem no meu coração para falar isso aí. Os Tessalonicenses, a fé deles foi testemunha, o exemplo deles. Só que não tem como a fé deles ser testemunha sem a fé ser propagada, ser pregada lá. Então, alguns estudiosos dizem
que a fé, ele dizia assim, eles estão crendo agora, são crentes agora. Mas essa tese não vale muito, não. O que realmente estava acontecendo é que eles estavam testemunhando da fé que eles tinham. Então estava chegando a muita gente. Então não precisou Paulo ficar orientando. Eles já começaram, irmão, voluntariamente. Isso é voluntário. Isso é espontâneo. Isso aí é natural. Natural de um discípulo é querer testemunhar. Falar para outro discípulo, tá bom? Então assim, isso é natural. O cristão que não tem, irmão, o cristão que não tem um coração missionário, ele é uma anomalia. É uma anomalia. Eu estou falando de missões na perspectiva de nações, não. Estou falando de testemunhar o evangelho. Tá bom? O coração missionário será visto em todas as maneiras, em oração pelos perdidos, em segurar o comportamento sem ofender as pessoas, testemunhar, tudo isso. Abra aí 1 Coríntios 10, 33, por gentileza. Eu vou ler isso aqui. 1 Coríntios 10, 33. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. E aí, irmão, o que nós estamos fazendo nessa nação aqui? Procurando o nosso próprio bem ou procurando o bem dos outros para que sejam salvos? E aí, o que é que viemos fazer aqui? Procurar os nossos próprios bens, a nossa própria vida ou cuidar de outros também? Eu não acredito que nenhum dos que estão aqui hoje, todos que estão aqui, todos, nenhum aqui está desassociado desse propósito. Todos aqui estão ligados a esse propósito de testemunhar e ser um testemunho de Cristo. Aqui nesse lugar. E fazer a diferença. Amém? Amém. O Júlio não veio aqui para começar uma igreja. Nem a Carol. Eles não vieram com o propósito. Vamos começar uma igreja, o nome vai ser Casa de Oração. E a gente vai ter um bocado de problema para resolver. Foi assim que vocês planejaram? Não era bem isso, não. Mas chegou aqui e Deus, é isso que vocês vão fazer agora. Agora é. É igual aquele pessoal. Tem um pessoal que procura a gente de aconselhamento e diz assim, pastor, eu me casei, mas eu sinto que não é de Deus. Mas agora vai ter que ser. Agora vai ter que ser. Não era de Deus não, mas agora vai ter que ser, porque já casou. Então agora vai ser de Deus. Agora se tornou de Deus. Você vai ter que se tornar de Deus. Já casou, meu filho. Já era. Não, vem com essa não. Agora tome, receba a vitória. Essa aí. Vai dando glória. Vai dando glória, exatamente. Então assim, veio pra cá, veio viver isso aqui. Não vim pra isso. Mas chegou, Deus pegou. E tem coisas que a gente veio aqui com o coração para fazer, mas Deus está nos surpreendendo com outras coisas aqui, para fazer outras coisas também. Então, nós temos que estar muito flexível ao que Deus está falando. Amém? Amém. Vamos lá. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, as pessoas ficam cantando, eu sou nação seita, sacerdócio, nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus, mas por um propósito. Qual é o propósito? Para anunciar, tá aqui, propósito e resultado, isso é um conectivo, viu? É um conectivo, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é nação santa para quê? Você é povo adquirido do Senhor, propriedade peculiar de Deus, para quê? Para testemunhar sobre o Cristo. Não é para ficar cantando, não. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Não adianta de nada. Viva o propósito. Saber disso é uma coisa, viver isso é outra. Porque viver isso quer dizer a testemunhar, a gerar uma vida para Jesus. Irmão, sinceramente, eu não quero sair daqui, dessa nação um dia. Que Deus me tirar daqui dessa nação
Eu não quero nessa cidade, seja o que for, sem antes me deixar uma penca de uva assim, de vida para Jesus. Eu não me conformo com isso. Passar por aqui e não gerar vidas para Jesus. Não tocar em pessoas. Assim, um cacho de uva assim, bem um negócio bem cheio assim, grande assim, de fruto, que Jesus, aqui é teu. Isso aqui foi o que tu me deu e foi o que eu produzi. É o que eu tenho. Fruto para o Cristo. Eu quero que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Sempre como e para sempre. Tá aí? Ok. Onde é que nós temos que pregar? Irmão, todo discípulo tem que pregar e comunicar a palavra de Deus, tá certo? Então a palavra você precisa ser ensinada na igreja, na família, nos lados, no trabalho, em todo lugar. Eu vou dizer aqui rapidamente 8 formas que você poderia fazer isso aqui durante a sua semana. 8 maneiras que você poderia testemunhar sobre Jesus. Primeiro, no trabalho, comenta com alguém. Irmãos, olha, esses dias nós tivemos, o Daniel me deu um testemunho. Um cara do trabalho dele chegou para ele e disse assim: Daniel, sabe para onde é que eu fui esse final de semana? Daniel, para onde? Daniel inocente, amado, dócil, né? Feliz, amoroso, empático com a pessoa. Aí o cara, eu fui para tal lugar, horrível. Aí o Daniel chega e se assustou. Não, cara, você não foi. Fui, fiz isso. Começou a falar um bocado de coisa. O Daniel se assustou com o cara ser tão descarado, o cara falar que foi fazer um negócio desse no final de semana, ainda levou a esposa. A esposa que levou. Sabe o que você podia fazer, irmãos? O que você faz? Ele também faz com outros lá também, acredita com esse. Chegou, e aí, como é que foi o final de semana? Cara, foi bem, mas fui impactado com uma palavra, tem uma coisa que mexeu comigo esse final de semana. Que foi, cara, eu passei a vida toda pensando nisso aqui, de repente eu estava ali, eu vi que estava na igreja, eu vi, cara, que não é assim que tem que ser feito, é assim. Aí você começa a viver a sua vida, você prega dizendo que aconteceu com você, uma maneira de você testemunhar, uma forma simples de você testemunhar. Ou para você entrar nesse assunto, você pode saber fazer o quê? Perguntar para a pessoa como é que foi o final de semana dela, para depois ela perguntar como foi o seu, de você. Outra coisa, ensinar os filhos. Ensinar os filhos, irmãos. Como está na escola, por exemplo, eu faço isso com o Levi. Como é que está lá, Levi? Como é que foi lá? Com fulano e tal. Esses dias ele disse que foi defender uma menina lá na escola, porque o cara estava batendo na menina, e ele pegou, amassou lá o menino lá assim, deu só uma prensa no menino, só, não bate em mulher não. Aí eu disse: e aí, Levi, está marcado? Como é que vai ser agora? A partir de agora eu te troco de escola. Ele disse: não, o menino está de boa, pastor, pai. Eu disse: tá bom, mas chama a polícia na próxima vez, fica mais fácil. Seja prudente como a serpente, sempre. Calma, tá bom? Mas a gente tem que ensinar, e aproveita esse dia, aproveita essas ocasiões, essas coisas da escola, do cotidiano, para você falar sobre Jesus, tá certo? Então vamos lá, escolher uma pessoa, irmão. Outra coisa, escolhe uma pessoa para cada 15 dias você sentar e conversar sobre Jesus e ler a palavra. Sabe o que eu faço com o Pedro, que é um ex-ateu? Eu leio a Bíblia. Que se batizou, eu, em vez de ficar tentando provar para ele que Jesus existe, eu vou ler a palavra com ele. Irmão, se a palavra não convencer o Espírito, é eu que não vou conseguir. A pergunta é: quantas pessoas você está discipulando que você chamou para ler a Bíblia com você? Pelo Meet, pelo Zoom, uma videochamada do WhatsApp. Tem várias formas de você fazer isso. Mas leia a Bíblia, para de ficar conversando com a pessoa só sobre os problemas dela toda hora. E isso não vai levar a nada, vai adoecer ela e você. Toda hora mesmas pendências. Irmão, tem gente que tem problema no casamento hoje, daqui 1 ano é o mesmo problema, daqui 2 anos é o mesmo problema, daqui 3 anos é o mesmo problema. Sabe por quê? Porque a mente não mudou. E a mente só vai mudar pela palavra. Os problemas vão ser sempre o mesmo, irmão. Se não houver mudança. João 6,63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 15,3, as palavras que eu vos está limpa pela palavra que eu tenho falado. João 5,39, examinar a escritura porque elas testificam de mim. Tem que é quanto? Quer 25? Dá para dar 25, só sobre a Bíblia, a suficiência. Hebreus 4,12, a palavra é um martelo que, uma espada, é viva, eficaz, mais poderosa que uma espada de 2 gumes, que
poderosos para penetrar na divisão da alma e do espírito. Salmo capítulo 1, versículo 2, Salmo 1, 2, que diz o quê? Que bendito é aquele que medita na lei do Senhor dia e de noite. Josué 1, 9. Tem muita coisa para você provar para a pessoa que se ela não tiver uma vida na palavra, ela não vai viver. Não adianta, você vai vencer. Faz um outro curso, não é aqui não, irmão, é com outro tipo de galera, é a outra. Tá bom? É 9 mil reais o jantar com eles, não é aqui não. Você vai vencer, você é o campeão. Levanta a mão, diga, repita. Faça assim, você é o campeão. Aí para com essa vibe, velho. Para essa loucura. Isso aí é compra, vai fumar alguma coisa que fica melhor do que isso aí. Isso aí é loucura. Vai, diz que é campeão. Diz que venceu, você vai vencer. Diga, eu venci. Venceu nada. Gritando. Ai, cara, faz, vive. Experimenta a palavra viva. Lê algo e deixa aquilo impactar a sua semana só. Um versículo, eu leio com meu filho um versículo por semana. Um versículo, irmão. Um versículo. Eu lembro que a Nivinha começou a fazer os devocionais que ela está há anos fazendo todos os dias, lendo um versículo por dia. Uma verdade sobre Deus. É assim. Nunca fosse livre, leia 10 capítulos, 5, não. Uma porção pequena, mas leia e pense sobre isso. Por isso que ela dá aula de meditação hoje, na palavra. Um pouquinho, mas viva isso. Amém? Então, você pode fazer isso. Você pode identificar algum problema de alguém. Olha, hoje eu peguei uma pessoa e disse assim, qual é o seu problema? O problema é tal coisa. Então vamos orar por isso. Vamos orar por isso aqui. Li uma palavra, Jesus se importou com aquela mulher, disse para ela não chorar. E orar. Irmãos, leva a palavra para os encontros e leva as pessoas. Eu quero orar com você, estou ligando para você para saber como é que você está, tudo bem? Pois é, meu irmão, leva a palavra. Outra maneira de fazer isso. Você pode meditar uma palavra e levar para um pequeno grupo. Eu quero compartilhar algo hoje, eu quero exercitar esse dom. Eu quero ir para a célula já com uma palavra no meu coração para compartilhar algo. Pode ter nada a ver com o assunto, mas deixa eu falar uma coisa. Esses dias eu tenho falado com o meu coração, posso falar? O líder da célula vai dizer, pode falar. Deixa eu falar comigo sobre isso. Você vai poder testemunhar a palavra, irmãos, em lugar, na igreja, fora da igreja, no trabalho. Escolhe um amigo para você orar uma vez por semana. Toda segunda-feira eu vou orar para um fulano, vou chamar ele para orar. Agora fica só chamando crente. Vai acabar quando, irmão? A gente faz almoço para crente, reunião de crente, nós faz festa para crente. Nós falamos com crente, irmão, não vamos ganhar ninguém para Jesus Cristo, não. Vamos se espalhar, irmão, atrás de gente. Para que negócio de falar com crente? Nós andamos com os outros, irmão. Jesus sentava com publicanos e pecadores. Vai se relacionar com as pessoas. Traz elas para a tua mesa. Monta a mesa, prepara uma mesa. Agora só quer ficar andando com crente. É porque eu tenho que vigiar. Tem que vigiar mesmo. Vai pregar o evangelho. Agora não tem relacionamento com nenhum. Não tem relacionamento nenhum com o descrente. Como é que vai ganhar essa pessoa para Jesus? Tem que ter vínculo, irmão. Você não pode ter aliança. Não pode ir para onde eles vão, para o prostíbulo, para a vida, para os bares. Às vezes até dá para ir. Lá você evangeliza. Só não pode praticar as mesmas coisas. Mas tem que sair fora. Eu sinto que uma pessoa está bebendo aqui, irmão, comigo. Para mim não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora eu não vou ficar tentando, vou ficar andando nesses lugares. Daqui a pouco eu estou começando a ceder. Agora eu não posso parar de me relacionar com todo mundo. Irmão, entre em contato. Agora, sabe o que é? Não é o contato de como é que está a pessoa, deixar a pessoa escarnecer, não. É trazer o evangelho para aquele relacionamento. Você tem algo para acrescentar ali, é intencionalidade. Se tiver intencionalidade, então tem propósito. Se não tiver, a pessoa te arrasta. Sabe por que você tem medo? Porque você não tem poder suficiente. Não acredita no poder que está sobre a sua vida de arrastar aquela pessoa. E acaba cedendo a ela, em vez de influenciar. Você não pode perder a guerra, irmão. Puxa a corda para cá, não para lá. Mas vão deixar as pessoas se perder, todo dia morrer. Não, quer saber disso aqui não, quer conversar com isso. Desse jeito, irmão. Desculpa, mas você não vai ganhar ninguém para Jesus, não. Você vai ficar na sua vidinha, crentez, e nunca vai influenciar ninguém. Tá bom? Tá na hora de começar a ser gente. E evangelista intencional. Irmão, com quem eu sento e converso. A minha esposa é a minha testemunha. João, como é que eu faço com as pessoas que moram onde a gente mora perto? Irmãos, eu converso com todos. Esse dia eu fiquei sabendo que um amigo, uma pessoa que trabalha lá, vizinha a gente lá, parou de beber. E eu ficava direto falando para ele. Cara, eu tô orando por você, hein? Pra você parar de beber. Mas brinco, pra ele falar palavrão, eu falo, vou fazer o quê? Não fala palavrão, eu sou crente. Pessoal, você quer que um fruto bom numa árvore má?
não há raiz. Uai, deixa a pessoa, deixa eu falar o vocabulário dela. Agora mostra qual é o seu. Para de ficar requerindo na pessoa. Eu falei da bebida porque a bebida estava prejudicando ele, a filha dele, os filhos, a esposa e a casa. E ele nem está aqui na igreja, mas já sabe alguma coisa. Esse dia chegou para mim e pediu minha ajuda em uma coisa. Nem falei. Então, por favor, fale com o não crente, porque é eles que precisam de Jesus. Tá bom? Eu já tenho, esse aqui já tem, esse aqui já tem também. Se você ficar só nós aqui, não ficar panelinha de Jesus. Vai ficar ótimo aqui. Uma maravilha de Jesus aqui para nós. Outra coisa é dar um testemunho, tá bom? Dar um testemunho na célula, dar um testemunho na igreja. Eu quero dar um testemunho. Posso dar um testemunho no domingo? Pode. Quinta-feira posso dar um testemunho? Rapidinho? Pode. Não tem problema. Mas é uma maneira de você começar a pregar, falar de Jesus e testemunhar. Vem aqui e vai edificar alguém. Com certeza. Deu para entender? Amém. Quem está entendendo até aqui? Amém. Amém? Amém. Amém. Então, Livinha, tem alguma coisa prática aí para nós lá? 8? Você falou 7? 8, não? Dá um testemunho. Ó, vou falar os 5. Talvez eu pulei algum aqui. Você pode compartilhar com um amigo, como foi o seu final de semana. Pode ensinar um filho. Pode escolher uma pessoa a cada 15 dias. Pode escolher uma pessoa, um problema dela para ajudá-la. Você pode meditar em algo da palavra e compartilhar no pequeno grupo. E escolher uma pessoa para telefonar e falar com essa pessoa também. Orar por uma pessoa e convidá-la para uma reunião da igreja. Faltou essa? O garra, né? Orar por uma pessoa e convidá-la para uma reunião da igreja. Mas você vai orando, você vai insistir, vai conversando com ela e vendo a necessidade. Porque assim, irmão, nós temos uma coisa positiva aqui. Abençoada. O Júlio também tem lá, né? Aprendendo com nossos irmãos lá de Lisboa, né? Faz a comida no final. Porque a comida no final não é a comida em si. As pessoas têm comida em casa, irmão. A maioria delas. A grande maioria. E é barato. Elas não têm, é uma mesa de comunhão. Nós propomos aqui uma mesa de comunhão. Para a gente conversar, para a gente se relacionar. Aproveitar que domingo agora vai ser feijoada, então convido as pessoas para a feijoada domingo, tá bom? Tem que orar para ele não adoecer. Dessa vez vai. Quem? Foi mesmo. Mas sobrou. Se tivesse comido, aí já era. Vamos lá, pessoal. Vamos para a parte prática. A Livinha vai dar as vezes para nós aí. Não, Livinha, deixa essa aí para eles. Mas vamos falar sobre isso aqui. Rapaz, a Livinha faz um trabalho extraordinário em pouco tempo, hein? O modelo para o discipulado. Nós vamos falar sobre 3 coisas. O catecismo, vocês já conhecem. Não é para tomar hóstia depois. Não é Eucaristia. Calma, não se escandalize. O catecismo, o aconselhamento e a solitude. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui o que são eles. Eu vou explicar todos aqui, nós iremos fazer aqui pequenos grupos. Cada mesa aqui um pequeno grupo para vocês compartilhar como vocês vão fazer isso a partir de hoje. Tá bom? Então vou ser rápido nessas informações aqui e vai ficar aqui, vocês vão ter aí com vocês. Passa para nós aí, Livinha, por gentileza. Vamos lá. Primeiro, o catecismo. O que é o catecismo? Ele é o discipulado coletivo, certo? Já está acontecendo aqui na igreja, já tem aqui previamente um catecismo aqui. O Alessandro separou, formou uma grade, uma escola. Quais os temas que estão rolando na escola aí, Alessandro? Os fundamentos da fé, né? Fundamentos da fé. Que é cristologia, daí foi meditação e agora estão oração. Oração. Então tem os fundamentos da fé. Depois aprendeu também sobre cristologia, pneumatologia. Aí aprendeu os fundamentos, os 7 fundamentos, né? Depois meditação. Olha aí, ó, tome 7 fundamentos na minha cara. Tome, puf. Aí, se você não sabe, é 7. Viu? Bate querido, valeu. 7 fundamentos da fé, depois aprendeu sobre oração e sobre meditação, na palavra. Então está aprendendo tanto o catecismo, os fundamentos, como também está aprendendo a ter uma vida de solitude, devocional. Entendeu? E tem todo dia um acompanhamento ali. Então o Davidson pode dizer que está um pacote completo. Tem um pastor personalizado para ele, né, ali. Tem aula, né, tem uma equipe fazendo isso, trabalhando para eles dois aqui, para que esse crescimento. E todo mundo vai passar por isso. Pode chegar aqui, mas eu já sou consagrado nas nações. Vai passar. É bom. O meu discipulador chegou para mim, eu era pastor da igreja, ele me deu a revistinha de discipulado, já contei para vocês. Fala da igreja, qual era a igreja? A Igreja da Paz. A Igreja da Paz.
E a Igreja da Paz lá com 10 mil membros, a minha tinha 220, então ele acho que ele tem mais propriedade do que eu para falar alguma coisa. Aí chegou para mim e disse assim, toma aqui a revistinha de discipulado. Eu olhei quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é dízimo, o que é igreja. Eu disse, pastor, o que é isso aqui? Olhar para a igreja? Ele disse, não, é para você. Eu disse, mas eu já fiz teologia, eu já fiz teologia sistemática. Mas como é que tu quer que os teus membros façam uma coisa que você não faz? Como é que você quer ensinar as pessoas a fazer uma coisa que você mesmo, nem você faz? Como é que você quer colocar um jugo nas pessoas que nem você carrega? Eu olhei para ele e disse, aceita Jesus agora ou depois? Como que é aqui? Então só para não saber. Né? Me converti naquela hora. Eu era pastor, pastel. Vamos lá. O catecismo ele precisa ser as doutrinas fundamentais, colaborar com a integração, a pessoa entrar realmente na igreja no sentido, na fé cristã. É formal, é liderado por um professor. Outros líderes podem colaborar dando aula ministrada 90 minutos. Aqui deve ter oração, quebra-gelo, lição bíblica, tudo isso. Então, é uma aula que está acontecendo aqui. É uma aula que pode ser coletivo. Essa parte do catecismo pode ser coletivo. Eu separei algumas aulas aqui para você ter uma ideia de como funcionam as aulas. A gente tem que ter aqui, viu, Alessandro? A gente tem que ter isso aqui. Passa aí, Livinha. Isso aqui, ó. Tem que ter isso aqui. Aí, pronto. A pessoa tem que aprender sobre o novo nascimento. A pessoa tem que aprender sobre o nascimento. As pessoas não sabem, irmão. Eu digo para vocês, eu andei em muitos estados do Brasil e algumas nações. Eu digo para vocês que as pessoas não sabem explicar a sua fé. Não sabem explicar a sua fé. Eu digo que a grande maioria, liderança de igreja, pastores de igreja, infelizmente, irmão. Eu fui pastor, irmão, de igreja e fui para a base, tinha muita coisa que eu não sabia. Da Bíblia. Tinha livro da Bíblia que eu não gostava de ler. Eu não gosto desse livro aqui não, nem os outros. Olha aí. Eu sou selecionado. Não, números não. Jó de novo, não. Toda vez que eu leio Jó, eu passo pela prova. Os misticismos, loucura, né? Mas vamos lá. Vamos lá, básico. O básico temos que ensinar. E você tem que assegurar que as pessoas que você está discipulando, que ela tenha essas convicções aqui. Sobre o novo nascimento, sobre a Bíblia, cultivando a vida devocional. O Deus do Pai, o Deus Filho, Espírito Santo, salvação, pecado, discípulos e seus inimigos, disciplinas espirituais, igreja, estilo de vida, missões, perfil do servo, batismo, Santa Ceia, segunda vinda de Cristo. Segura só um pouquinho, Livinha. Deixa eu falar para vocês. Se a gente quiser fazer uma igreja para crescer rápido aqui, é só a gente fazer o culto da vitória na quinta-feira. Se a gente quiser fazer uma igreja relevante, que vai discipular as pessoas, cuidar delas 1 a 1, a gente não vai ter pressa de crescimento aqui. A gente vai ter qualidade e ela vai crescer consequentemente, porque todo mundo quer um negócio desse aqui na vida. Eu quero congregar uma igreja dessa, eu quero. Se não tiver aqui, eu vou para outra igreja, porque lá tem. Aqui de vez tivesse aqui, eu vou, porque se não tiver aqui, eu vou para outra igreja. Porque para mim a igreja tem que ter isso aqui. A pessoa tem que entender a sua fé. Tá bom? Então, um dia que eu não vier para o curso, você já sabe. O pastor desistiu daqui. Por quê? Porque ele foi congregar outra igreja que tinha um negócio que era certo. Vai ser assim. Amém? Ixi, ninguém gostou, mas tudo bem, não tem problema não. Vai, o médio, identidade em Deus, temor, aí caráter, trabalha caráter, princípio, batalha espiritual, anjo, demônio, homilética, tudo isso, a pessoa vai aprender a testemunhar sobre a fé dela. Nós iremos preparar esse material, nós não vamos ficar fantasiando com o que é certo não, irmão. Nós temos muito desse material aqui já pronto. Né, Alessandro? Tem muitos, os meninos aqui tudo tem apostila aqui de algum assunto. Então nós vamos compilar isso e nós vamos colocar aqui. Entrou na igreja, eu quero ser membro. Passa na salinha ali do crescimento. Sabe por quê? Porque isso aqui vai trazer amadurecimento. Crescimento gera amadurecimento. Tá bom? E nós vamos compartilhar. Sabe quem pode compartilhar essas aqui? Cada um fica com uma aula aqui, vai estudar sobre o assunto e compartilha com quem está chegando. Vai ser uma bênção, irmão. Todo mundo vai crescer. Todo mundo depois troca a aula. Na próxima turma, eu fico com outra aula, você fica com essa, e a gente vai crescendo, consequentemente. Mas tem que passar pelo negócio. Né? Então vamos lá, pode passar, Livinha. Isso é catecismo. Aí agora vamos para outro ponto. Então o catecismo pode ser coletivo, que é o ensino. A gente pode fazer isso no pessoal, mas a melhor forma é coletivo. Certo? Então é no coletivo, tá bom? Agora a próxima parte é o aconselhamento. Então você coloca a pessoa para aprender, para ser educado da forma cristã, lá na sala de aula, tudo bem. Agora você tem que entender que a pessoa também, ela tem uma alma, ela tem uma história, ela tem uma vida, ela tem uma psique, ela tem problemas, demandas que precisam ser resolvidas. Se você deixar a pessoa, você pode deixar a pessoa gospel, viu? Você pode deixar a pessoa gospel, ela pode ficar falando, eita glória, aleluia, amém. Pode dizer assim, Jesus, assim diz a palavra, ela pode decorar versículo, mas mesmo assim não tem caráter. Sabia disso? Então nós temos que trabalhar o caráter. Trabalho o fundamento e o caráter. Então, o aconselhamento, presta atenção pessoal, aqui,
É o desenvolver um relacionamento pessoal? Não. Também. Desenvolvimento pessoal com Deus, focar nas demandas individuais, é informal, liderado por um cristão maduro, o encontro deve durar 60 minutos e deve haver oração, conversa e compartilhar. Escuta aqui, nós vamos dar todas essas ferramentas aqui nas quinta-feira, para você, não se preocupa nisso aqui. Agora sim, ó, você tem que sentar com alguém para conversar. Agora para com esse negócio de fazer essas conversas intermináveis, que não termina nunca. Cara, eu passei 4 horas conversando com aquela pessoa. Não precisa disso, irmão. Cuidado, vai viciar. Um dia que você passar 50 minutos, a pessoa vai ficar com raiva. Passa aqui, terminou, não terminou não? Irmão, semana que vem a gente continua. Pode ser assim? Você não vai... Irmão, quem disse que você vai resolver a vida da pessoa toda numa tarde, num dia, numa manhã? E cuidado com esse tipo de pessoa que ama aconselhamento. Tem gente que é viciada em aconselhamento. Eu conheci gente viciada em aconselhamento. Ama falar das demandas e não resolve nada. Eu tirei um tempo para mim abrir meu coração. Preciso ter alguém para mim conversar. Aí você vai lá e conversa. E a próxima semana, nada. O que é que você fez naquelas tarefinhas lá? Porque sabe o que é libertação, irmão? Libertação não é você ficar agora o demônio vai cair. Não, isso aí é expulsão de demônio. Libertação é você reeducar a pessoa. Isso é libertação. Você ficar, vai demônio, agora como é teu nome? Aí fazer o que com ela? Eu vou levar ela para os campos do Jordão para a gente passear. Oh, meu Deus, que pergunta idiota. Tu quer fazer o que com ela? Aí o demônio, eu estava com ela porque eu queria provar para ela que a vida era boa, eu quero abençoar a vida dela. É assim que ele vai dizer? Não, isso aí não é libertação, isso aí é expulsão de demônio. E às vezes nem expulsa. Nem expulsa, o bicho sai depois e volta com mais 7. Uma vez eu estava chamado lá em casa, lembro disso aí lá na Capédia, dentro da favela, irmão. Chamado lá, só conhecer essas demandas para mim, meio da tarde. Pastor, o que foi? Tem um demônio ali. Aí eu disse, o que é que eu tenho a ver com isso? Não, tem que expulsar, não tem demoniado no chão. Então vamos lá. Aí eu fui lá, cheguei lá, estava lá. Demoniado. Aí o pessoal ficava perto, depois quando ela ficava distribuindo, aí o pessoal saía. Aí ficou aquela festa, irmão. Porque cearense, enchente, eles surfam com a tampa da geladeira da casa. O bicho está tudo maluco, ninguém está ali para nada. As desgraças com aí fazendo piada. Velório tem piada, irmão, de stand-up. Tem show de stand-up. E aí ela começou a demoniar, a se manifestar, eu fui lá, orei pro seu demônio. Quando ela caiu, você levantou assim, ai, tô bem, tá bem. Aí se abraçou com a parceira dela sexual. Eu olhei assim, eu tava tomando café, macho. Foi isso que eu pensei quando disse que foram te chamar no final do café. De tarde, na hora do café, pra isso. Eu tô mole mesmo. Não, foi não. Era. Aí olhou e abraçando as duas chorando. Aí eu disse, ó pessoal, vai voltar. Eu disse, vai voltar, viu? Se der brecha, vai voltar. E vem mais 7 ainda, a casa vai ficar uma bagunça. Eu disse na frente de todo mundo, ninguém sabia que eu era assim, eles. Vai voltar, viu? E volta mesmo. Não me chame não, que eu tenho que fazer. Então assim, queridos, tem gente que é viciada nesse negócio. Tem gente que vai se nutrir em ter você toda hora, na hora que precisar. E não resolve nada. Se você está considerando a pessoa e está vendo que não tem mudança, muda. Eu já gerei. Pede para alguém fazer isso. Já gerei mula, pastor. Eu já gerei mula. Sim. Eu já vivi isso aí. Eu achava que era codependência. A pessoa não foi nem para um lado nem para o outro. Não vai, a gente fica codependente. E não tem boa não, nós fica mesmo. Nós gostamos, olha, quando é animado, tá, Bedita? Fulano, na hora que manda mensagem para mim, eu tô aqui, eu sempre estou aqui. De madrugada. Vai dormir, macha. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim aqui, pessoal, ó. Quando você estiver discipulando uma pessoa, escuta isso aqui. Se você estiver discipulando uma pessoa, se você der algumas tarefas para essa pessoa, para ela poder santificar e ela não conseguir, ou você muda a abordagem ou muda de pessoas. Arranja alguém para discipular essa pessoa, ela não está te ouvindo. Eu não tenho problema com isso, irmão. Não está me ouvindo? Irmão, pode discipular isso para mim? Porque essa pessoa vai te ouvir. Eu não tenho problema para mim. O que diferença faz? Olha o tanto de gente que tem para discipular aqui, irmão, na terra. Tem gente, irmão, que sinceramente eu não dou mais conta. Eu não dou mais conta. Já falei 80 mil vezes. Não estava funcionando. Então, cara, você não está me ouvindo? Cara, procura outra pessoa, mas tu tem que crescer. Talvez a minha abordagem, a minha didática, a minha pedagogia não seja tão boa para você. A minha linguagem, a minha maneira de falar.
Arranje outra pessoa, cara. Isso não é pecado, irmão. Pecado é ficar recorrente no mesmo erro a vida toda, não quer mudança nenhuma. Então, cuidado. O aconselhamento parou, conversou, resolveu, liberou. Semana que vem a gente conversa de novo. Primeira pergunta, como é que está a sua vida com Deus? Tá aqui, eu não estou conseguindo orar, então volta. Semana que vem a gente conversa. Começa a orar aí. Porque se não for Deus que resolve, meu irmão, você que não resolve o problema. Vai ficar na sua conta, nas suas costas. Vamos aprender muito sobre isso aqui. Sobre o sistema familiar, sobre aconselhamento, vamos aprender bastante. Tá bom? Não se preocupe com isso, não. Vai, passa ele, Vinha, por gentileza. Aí pode passar, amor, porque eles vão estar com isso aí, eles vão ver isso aí no encontro do aconselhamento. Você tem que fazer lá, conversar, falar sobre a vida da pessoa, todas as perguntas você tem que fazer. Pode passar, amor, obrigado. Então, a solitude, o terceiro tripé. Então, assim, é o tripé que a gente dá sempre o exemplo aqui. Tá aí, tem 3 perninhas aqui desse suporte aqui, certo? Se tirar uma perna, ele cai. Então, tem que ter o tripé, tem que ter o catecismo, tem que ter o aconselhamento e tem que ter a solitude. Olhe para cá. Se você não ensinar essa pessoa a ter uma vida com Deus, não vai funcionar nada. Nada que você ensinar vai levar para a eternidade. Isso só vai ser problema e treta. Se a pessoa não quer Jesus, se ela não quer Bíblia, se ela não quer oração, se ela não quer uma vida de santificação e mudança, você tem que evangelizá-la novamente. Então a abordagem é outra, não é aconselhamento, é evangelização. Evangelize novamente essa pessoa, porque vai te ajudar. Prega o evangelho para ela. Agora, se a pessoa confessa Cristo, ela tem que, no mínimo, querer mudanças. Porque aquele que quer seguir ser o discípulo de Cristo tem que renunciar ao próprio eu. Tem que ter mudança significativa e tem que ter uma vida com Deus. Então, todas as pessoas que você forem discipular, você tem que assegurar de que esse tripé faz parte do seu processo com aquela pessoa, do processo dela ali de discipulado. Se não faz, então pode ter certeza, dá pendência, dá problema. A pessoa tem que ter um mínimo de temor do Senhor. E você tem que ensinar isso através do ensino da palavra de Deus. Jesus nunca disse, vai lá e discipula as pessoas pensando, vendo como é que está o coração delas. Ele disse, vai lá e ensine elas a guardar tudo que eu tenho dito. O discipulado é ensino. É um mestre e um aluno. Um irmão mais velho, um irmão mais novo. Um pai espiritual e um filho espiritual. Seja como for que você chame. Mas é de alguém maduro ou de alguém que já alcançou pelo menos uma idade espiritual em algumas coisas e pode ajudar a outra naquilo. Tem coisas que você não vai conseguir, viu? E se você está no aconselhamento aqui, a pessoa fala uma coisa, cara, não sei te responder isso agora. Acontece comigo, com vocês, olha que eu estudei bastante sobre esse assunto e tem coisa que me pega de surpresa. E aí eu digo, semana que vem a gente fala sobre isso, pode ser? Amém. Eu vou estar orando e a gente conversa. Pronto, acabou. É humildade, irmão. Vai lá aprender, vai estudar, vai ler, vai orar sobre isso. Obrigado, você é uma bênção, viu, meu irmão? Pega aí, Jojo. Obrigado, hein, Ricardo? Deus te abençoe e derrame sobre ti graça, misericórdia. Amém. Multiplique, te dê uma impressora do tamanho de um trem, assim. Obrigado, viu? Deus abençoe, viu, meu irmão? Então, assim, ó. Daqui a pouco passa para eles aí. Mas, assim, vamos pensar sobre isso aqui juntos, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Separa as mesas aqui.